Olá, turma, como vai? Nesse novo vídeo, nós vamos dar continuidade ao tecido muscular. Então, hoje nós vamos falar dos outros dois tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Começaremos pelo tecido muscular estriado cardíaco, que é o principal tecido do coração, né? O tecido responsável pela formação do coração, tá? Então é um tecido, obviamente, contrátil, pelo nome, pela nomenclatura estriada, né? A gente já pode imaginar que ele apresenta algum componente semelhante com o tecido muscular estriado esquelético, né? Já que ambos possuem, né, o termo estriado. Então, o tecido muscular estriado cardíaco tem como principal componente o cardiomiócito, né? A célula muscular estriada cardíaca é denominada cardiomiócito. Então, essa célula ela se origina também da diferenciação de mioblastos, que são as células de reserva, né, do tecido muscular. Só que diferente do que acontece lá no estriado esquelético, em que vários mioblastos se fusionam, no caso dos cardiomiócitos, um mioblasto se diferencia, né, se especializa e adquire a forma de cardiomiócito. Isso se reflete na morfologia dele, né? O cardiomiócito é uma célula pequena, né? Não é comprida como a célula estriada esquelética. É uma célula que tem 1 a 2 núcleos no máximo, tá? Então, na maioria das vezes, ela é uninucleada. Esse núcleo ele é centralizado, ele fica localizado no centro do citoplasma. Então, a gente vê aqui, ó, cardiomiócitos uninucleados. Temos aqui um corte transversal, né, do tecido muscular estriado cardíaco. Então, a gente vê o comprimento do cardiomiócito e aqui desse lado aqui um corte longitudinal, comprimento, e aqui um corte transversal. Então, a gente observa o diâmetro, né, do tecido muscular estriado cardíaco. Quando a gente ouve falar, né, que uma pessoa sofreu um infarto do miocárdio, a gente está falando desse tecido. Foi esse tecido muscular estriado cardíaco que foi acometido aí por uma lesão, muito provavelmente por falta de oxigenação, né, por isquemia. Então, o infarto do miocárdio ele vai provocar a degeneração, né, a destruição de cardiomiócitos de uma determinada área do coração, tá certo? Então, esses cardiomiócitos, como eu falei, eles se originam da diferenciação de um mioblasto, né? Eles são uninucleados, tá? Então, eles não são tão compridos quanto as células estriadas e o diâmetro também deles é bem menor, né? São células bem menores do que comparado ao estriado esquelético. Eles possuem estriações, né? Por isso o nome estriado. Então, a gente vê no citoplasma estriações. Possuem ramificações citoplasmáticas, estão vendo? Ramificações citoplasmáticas, não só nas suas extremidades, mas como também lateralmente. Eles podem se ramificar para se conectar com um cardiomiócito ao lado. Então, essas são duas características específicas, né, do cardiomiócito. Essas ramificações citoplasmáticas, tanto nas extremidades quanto na lateral do citoplasma. E uma outra característica específica do cardiomiócito está destacada aqui como essa linha escura,
né, são os discos intercalares. Na região de união entre dois cardiomiócitos, nós vamos observar a formação dessa estrutura chamada disco intercalar, que vai ser muito importante para a manutenção do contato, né, dos cardiomiócitos. Com exceção dessa marca mais escura que a gente vê, é até um pouco difícil da gente perceber o limite, né, onde termina um cardiomiócito e onde começa o outro, dada a união muito íntima entre eles. E essa união entre eles é fundamental para o funcionamento do coração como um todo, né? Para a manutenção do ritmo cardíaco, para a distribuição do impulso de contração do coração. Tá? Então, esses discos intercalares são muito importantes. Então, destacando aqui os discos intercalares, né? Eles são transversais e longitudinais. O disco é essa área aqui, ó, a área de união entre um cardiomiócito e outro. Então, a gente tem a porção transversal do disco e a porção longitudinal, né, onde a membrana de um cardiomiócito fica paralela à outra membrana do outro cardiomiócito. Nessa região, nessa porção longitudinal do disco intercalar, a gente observa uma grande quantidade de junções comunicantes. E nessa parte transversal do disco intercalar, a gente observa os desmossomos. Então, o disco intercalar é um ponto, né, de união entre dois cardiomiócitos. Estão vendo? Aqui está um cardiomiócito, né? E aqui encaixaria o outro. Então, essa parte seria a parte longitudinal do disco e essa aqui seria a parte transversal do disco, né? Quando o outro cardiomiócito encaixar aqui. Essa estrutura é fundamental para a propagação homogênea, rítmica do impulso de contração do coração. Como vocês sabem, o coração é um músculo que funciona independente do sistema nervoso central. O sistema nervoso central não é capaz de fazer o coração funcionar e nem capaz de fazê-lo parar. Ele influencia, ele acelera o funcionamento, ele reduz o funcionamento. Por quê? O estímulo que é usado, né, para fazer com que os cardiomiócitos se contraiam é gerado no próprio coração e vai ser propagado de um cardiomiócito para o outro. Daí a importância dos discos intercalares. Então, aí em detalhe, de novo, o disco intercalar e a imagem histológica do disco intercalar é essa daqui. Então, é uma região um pouco mais escura, né? Por quê? Maior condensação, né? Maior concentração de moléculas, a gente observa aqui, ó, um pouco mais escuro. E como a gente pode ver nessa imagem, né? A gente observa aqui, ó, as estriações citoplasmáticas dos cardiomiócitos, motivo aí presente aí devido à presença das miofibrilas. Então, o padrão de miofibrila, a organização da miofibrila dos cardiomiócitos é bem semelhante às miofibrilas das fibras musculares esqueléticas, né? Então, o interior do cardiomiócito é repleto de miofibrilas, tá? Essas miofibrilas são formadas pelos miofilamentos de actina e miosina, né? Especificamente no miofilamento de actina, além das moléculas de actina, as moléculas de troponina e tropomiosina, tá? Mas a organização é a mesma, miofibrila, apresentando banda A, banda I, né? As duas maiores bandas. A banda I é a parte da miofibrila só com os miofilamentos de actina, e a banda A, mais escura, ó, é onde os dois miofilamentos se interpõem para poderem se conectar na hora da reação de contração muscular.
Então, no caso do cardiomiócito, a gente observa que todas as organelas também se organizam, né, ao redor das miofibrilas e ao longo delas. Então, aqui em amarelo, as mitocôndrias. Aqui, os túbulos T, né, as projeções da membrana plasmática. E aqui o retículo endoplasmático liso, né, envolvendo também a miofibrila. A única diferença é que aqui no cardiomiócito, o túbulo T ele envolve a miofibrila na altura da linha Z, né? Aquela linha que divide a banda I ao meio, que é o ponto ali de conexão dos filamentos de actina. E lá na célula estriada esquelética, o túbulo T envolve a miofibrila na altura ali da divisão entre banda A e banda I. Né? Isso gera uma consequência estrutural, né? Quando você tem, no caso do cardiomiócito, o túbulo T na altura da linha Z, ele está exatamente no início e no final de cada sarcômero, né? O sarcômero está compreendido entre duas linhas Z, né? E lá na estriada esquelética, a gente tem um envolvimento ali entre a banda A e a banda I do túbulo T. Isso faz com que o túbulo T esteja, vamos dizer assim, dentro, né? Como se estivesse dentro do sarcômero, envolvendo a miofibrila dentro do sarcômero. Né? Isso, obviamente, faz com que haja uma diferença fisiológica aí, né? Entre esses dois tipos de tecidos musculares estriados. Tá certo? Então, o destaque aqui, ó, novamente, o túbulo T, exatamente na linha Z, né? O sarcômero inteiro. Então, tem um túbulo T e um outro túbulo T no limite de cada sarcômero. E se você pensar na estriada esquelética, o túbulo T estaria passando aqui, ó, entre a banda A e a banda I. Né? Então, mais internamente dentro do sarcômero. Tá certo? Assim como o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco possui capacidade de hipertrofia bem grande, mas para o coração isso não é benéfico, né? Se você pensar no quão vascularizado tem que ser esse tecido muscular do coração, um aumento, né, de volume celular não acompanhado por um aumento de vascularização, isso acarretaria numa deficiência, né, do tecido muscular do coração. Então, no caso do coração, a hipertrofia não é benéfica. E da mesma forma lá que o estriado esquelético, a capacidade de multiplicação de um cardiomiócito é quase zero. Né? Um cardiomiócito não consegue se multiplicar, fazer mitose, ele é uma célula muito diferenciada. Tá? Então, no caso de uma lesão com um grande número de cardiomiócitos mortos, a regeneração de uma área é bem complicada. Né? Então, a capacidade de regeneração é baixíssima, tá? Porque os cardiomiócitos pré-existentes não vão conseguir se multiplicar para regenerar aquela área da mesma forma que acontece no estriado esquelético. Indo para o tecido muscular liso, né, nos deparamos com uma célula pequena. A célula muscular lisa é bem menor do que o cardiomiócito e muito menor do que o estriado esquelético. É uma célula fusiforme, né, uma célula que tem esse formato mais afinado nas extremidades e o meio um pouquinho mais largo, que é exatamente aonde se localiza o núcleo. E o nome do tecido nos dá a dica, né? Tecido muscular liso. Então, o citoplasma dele tem uma coloração homogênea porque não observamos as estriações. Né? Ele não tem estriações. Tá? Então, por isso que o nome dele aí é tecido muscular liso. Esse tecido a gente encontra como componente da parede de muitos órgãos.
né? A parede arterial tem tecido muscular liso, a parede gástrica, a parede intestinal, traqueia, brônquios, né? Então é um tecido amplamente distribuído pelos órgãos do nosso corpo. É um tecido que tem contração apenas involuntária, assim como o cardíaco, também involuntária. Só o estriado esquelético que tem as duas formas de contração, voluntária e involuntária, tá? Então é um tecido que faz parte aí da composição dos órgãos que necessitam de um certo grau de contração. E por que o tecido muscular liso não tem estriações? O que provoca as estriações são as miofibrilas, todas organizadas, né, num padrão que se repete. E na célula muscular lisa, as células elas não possuem miofibrilas. Elas possuem miofilamentos de actina e miosina, mas elas não possuem, esses miofilamentos não se organizam na forma de miofibrilas. Eles ficam dispersos no citoplasma em pares. Então, a gente consegue ver aqui, ó, esse risco escuro é o miofilamento de miosina e bem fininho, não está aparecendo muito nítido na imagem, paralelo a esse miofilamento de miosina está o miofilamento de actina, tá vendo? Actin. Então aqui, ó, tem um fiozinho bem fininho, miofilamento de actina, e esse fiozinho mais escuro é o miofilamento de miosina. Então, esses miofilamentos estão espalhados pelo citoplasma, né? Eles ficam conectados aos filamentos intermediários do citoesqueleto. Tá vendo? Essa imagem mostra o citoesqueleto. E aí, o ponto de fixação dos miofilamentos no citoesqueleto recebe o nome de corpo denso. Tá? Então, o corpo denso da célula muscular lisa é homólogo à linha Z, tanto do cardiomiócito quanto da fibra, né? Já que a linha Z é o ponto de ancoragem das miofibrilas no citoesqueleto daquelas células. Tá certo? O processo de contração é semelhante, né? Tem aqui a tropomiosina junto com a actina. Então, essas células também precisam do cálcio para intermediar a ligação aí entre o filamento espesso de miosina e o filamento delgado. E como a gente tem os miofilamentos espalhados pela célula muscular lisa, quando ela está contraída, né, ela se utiliza da conexão dela com o citoesqueleto, é como se esses miofilamentos puxassem o citoesqueleto. Então, a célula muscular lisa contraída, ó, ela fica como se fosse um pano torcido, né? Um pano contorcido. Na hora que você vai torcer o pano lá para tirar a água, é mais ou menos esse movimento que ocorre durante a célula muscular lisa. Aqui a gente tem duas imagens. Nessa primeira imagem aqui é uma região de tecido muscular liso. Nessa parte, eles estão no sentido transversal. Então, várias células musculares lisas, uma ao lado da outra. E nessa porção, elas estão no sentido longitudinal. E aqui mostrando a presença do músculo liso na parede de vasos sanguíneos, né? Aqui uma artéria de pequeno calibre. Então, a gente vê aqui, ó, no sentido transversal, várias células musculares lisas, uma ao lado da outra, tanto desse lado quanto desse outro lado. Então, finalizamos por aqui o tecido muscular, ok? Mantenham o estudo, né? Não fiquem parados nesse período em que estamos aí afastados. Mantenham o estudo que quando nós retornarmos ao presencial, a assimilação desse conteúdo vai ser muito mais rápida, muito mais fácil. Tá certo? Fiquem bem e até a próxima.